Olá, tudo bem? Metade da minha carreira profissional, ela foi feita na base, a outra metade nas equipes profissionais. Se vocês me perguntassem aonde eu tive maior dificuldade, onde os problemas são maiores, nesse momento vocês podem estar pensando que a equipe profissional são mais problemáticas. Eu digo que a equipe de base, elas são muito mais problemáticas porque você tem que ter uma atenção muito grande para tudo que está ocorrendo à sua volta e pela responsabilidade que você tem na condução desse trabalho. Esse trabalho ele se torna complexo e você está lidando primeiro com emoções, está lidando com um sentimento de meninos que estão chegando ao clube, de famílias que esperam alguma coisa desse atleta. E essas emoções elas são variáveis porque eles chegam em idades muito tenras e tem um processo de maturação emocional, maturação física, a maturação do jogo de futebol, ele é muito mais complexo. Na equipe profissional, apesar de todo o glamour, apesar de todas as problemáticas que existem a partir dos jogos, das torcidas que são inúmeras, nas suas grandes equipes, mas ele é um cenário mais controlável, apesar de todos os problemas, ele é um cenário mais controlável e você tem um número menor de jogadores, ao contrário que na equipe profissional, a equipe de amadores, você tem um número muito grande, porque é assim que se trabalham, essas divisões de base, com um número maior de jogadores. E como eu disse, ali a tensão ela é muito redobrada. Se você pegar lá atrás, né, quando eu comecei, basicamente era um treinador, um preparador físico, um massagista, um roupeiro, e era uma comissão muito enxuta, com um número muito grande de jogadores. E para uma pessoa fazer a sua decisão, no caso ali, o treinador, responsável pela equipe, de fazer as suas triagens e, e classificar quem pode e quem não pode seguir numa carreira de ser jogador profissional. Hoje em dia, o trabalho é muito mais facilitado porque você tem hoje uma equipe multifuncional, vários segmentos, que você tem hoje nutrição, você tem a psicologia, você tem a fisiologia, você tem análise de desempenho, você tem como captação, no passado era muito daquelas informações que você recebia dos chamados olheiros, né, que você tinha espalhados todo o território nacional e que você, né, confiava e essa pessoa, às vezes, ela tinha uma resposta muito interessante do passado, de ter colocado alguns jogadores que tiveram sucesso, então você era o teu nível de captação. Hoje não, você tem todo um aparato tecnológico que você consegue observar tudo que está acontecendo ao seu redor e você consegue pegar jogadores no Brasil todo e às vezes até pelo mundo, né? Caso, né, de alguns jogadores que vieram. Já na minha época aconteceu de jogadores colombianos, né, que nós conseguimos pegar num torneio. Por coincidência, nós estávamos, a comissão estava presente e observamos esse jogador e trouxemos esse jogador. Mas hoje ele é muito mais facilitado esse trabalho. Então, essa diferença da equipe profissional e da equipe amadora, né, dita de base, ela é um trabalho que você tem que ter uma responsabilidade muito grande e às vezes no Brasil não se dá muito atenção para esse trabalho. Ela dá em alguns momentos que você está necessitada e você às vezes não tem nem muita calma para fazer. Um exemplo mais recente do clube de regata do Flamengo é o Wesley, lateral direito, e lá no início do ano foi guindado à equipe profissional e naquele momento, vamos dizer assim, ele era a única solução, né, da posição, o especialista da posição para jogar. E claro que ele ainda estava num processo de formação, de maturação. E aqui é que é o sonho, aqui, onde tudo começa para eles, para esses meninos, é exatamente aqui. Esses olhares aqui sempre serão para as equipes, para a equipe profissional, onde eles querem estar, onde eles precisam, eles trabalham a vida toda para estar nesse mercado. E o Wesley não era diferente, ele também tinha esse olhar, como tem esses meninos aqui, ele também queria estar presente na equipe profissional.
E ele começa a lidar esse garoto, ele começa a lidar com uma coisa chamada crítica, que é na base ele tem do seu treinador, ele tem da sua comissão técnica, dos seus próprios companheiros e num número muito pequeno de torcedores que ainda, infelizmente, ainda não participam muito. Hoje um pouquinho mais facilitado, porque tem as TVs, consegue passar esses campeonatos e você tem um conhecimento melhor. Mas é muito complicado eles chegarem, a crítica para eles é uma novidade que eles não têm, né, na base, assim, é muito complicado para eles lidarem com essas situações. Então por isso que às vezes no início do jogador, que sai da base na equipe profissional, ele começa a viver, apesar de ser o mesmo jogo de futebol, mas ele começa a viver situações que ele não tá acostumado. Por exemplo, esse último jogo contra o Cuiabá, isso aqui também é a parte do elogio, né. O Flamengo é salvo pela base. Vence Cuiabá e sai com o sonho do título. Esse é um outro momento que eles também vão passar a viver do elogio, coisa que, mais uma vez, que era feito só por um pequeno número de pessoas que estão ao seu redor. Então a base ela tem que ser muito, equacionada, ela tem que ser muito vista com um carinho muito grande, e quem lidar com a base tem que ter uma paciência muito grande. Como eu estava citando do Wesley. Esse final do ano do Wesley, e se você pega o final dele e pega o início dele, eu participei de algumas lives no início do ano e falava exatamente isso, que ele era um jogador que reunia condições, mas ele ainda estava num processo de maturação. Nós tivéssemos um pouquinho mais de calma. Porque eu sou visionário, eu tenho bola de cristal? Não, pela minha experiência de mais de 20 anos trabalhando na base. E sei que às vezes esse processo é um processo que ele é individual. Ele não pode ser determinado, sabe, como uma regra de situações que vai acontecer, né, um protocolo que ele vai sempre seguir. Tem uma maturação de cada um. E o Wesley está passando pela sua maturação, ele ainda não é um jogador pronto, mas ele é um jogador que teve uma evolução muito grande por todo o contexto que ele está vivendo. Talvez por ele se sentir mais adaptado ao processo profissional, por ele ter dele mesmo, ter buscado ajuda fora do clube, né, de auxiliares de vídeo que passou para ele, de posicionamento, do próprio treinador que chega agora, o Felipe Luiz, que talvez dê uma tranquilidade para ele maior, que ele foi companheiro até bem pouco tempo, do Felipe Luiz, o estar muito próximo ali, dele ver, né, o Felipe Luiz com outros olhos, tudo isso faz parte de uma maturação, de um jogador da base. E nós temos que ter muita calma com isso, e nem sempre nós temos essa calma. Quantos jogadores que se perdem ao longo, de algumas jornadas que você não tem essa paciência de saber esperar a maturação desses jogadores. Poderia citar vários exemplos aqui, eu passei mesmo por grandes, jogadores que acabaram não tendo espaço no próprio clube de regata do Flamengo e foram ter espaço em outras equipes e acabaram sendo nomes nacionais. Então tudo isso nós temos que ter muita calma na hora de fazer as nossas análises e ser menos emocional e mais racional. É claro que pedir isso para um torcedor, né, que está vendo seu time não performando, é pedir demais. Mas nós que somos profissionais temos que ter muita calma de fazer uma análise fria, porque sabemos que temos ali uma responsabilidade na base muito grande. A responsabilidade da base você pode estar, né, com seus olhos errados para determinadas situações e o clube perder um grande potencial e esse potencial ser muito caro para o nosso clube e você deixar o clube ter resultados com esse tipo de jogador. E você, por uma pressa, por não ter um olhar mais aguçado para esse tipo de jogadores. Não é fácil. É um trabalho, por isso que eu digo que é um trabalho dos mais difíceis, porque você tem uma série de situações, você tem emoções do garoto, você tem a maturação, o sonho desse menino e o próprio tempo que ele precisa ter. Então esse processo, quando ele vai para a equipe profissional, a gente tem que ter essa calma, porque um dado muito simples para finalizar. Ele, quando ele joga na base, ele joga no máximo com uma diferença de 2 anos, né, para o companheiro dele. Talvez ele está com 17 anos, está jogando contra um de 19, mas quando ele chega na equipe profissional,
ele vai ter uma diferença de idade muito grande. Ele é capaz, com 20 anos, ter que marcar ou ter que ter um duelo com um jogador, às vezes, de 30 anos. Jogador experiente, que já passou pela Europa, que passou por todas as situações, e conhece mais o jogo do que ele naquele momento. E talvez alguns jogadores precisem de mais tempo para essa maturação. A maturação é a chave do processo de você acertar, sabe, como de ter tempo. É claro que tem alguns que você vê que chegam ao longo de alguma jornada que você vê que não tem a condição mesmo de, naquele momento, para aquele clube, para aquela expectativa, não é um atleta. Mas a calma, a prudência sempre vai fazer parte. Forte abraço, até a próxima.